Boa noite, amigos do Filosofia de Boteco. Aqui estamos de novo neste refúgio noturno, onde o tilintar dos copos se mistura ao eco das grandes questões da existência. Eu sou o Riquiteu, seu bartender que serve doses generosas de pensamento profundo. E hoje, após nossa conversa sobre a harmonia cósmico-social de Confúcio, vamos nos sentar sobre a árvore Bodhi e ouvir o silêncio que precedeu o despertar. Neste segundo episódio dessa temporada, iremos mergulhar na figura de Siddhartha Gautama, ou o Buda, o Iluminado, o Desperto. Nascido por volta de 563 a.C., no reino de Kapilavastu, aos pés do Himalaia, Siddhartha era um príncipe destinado a uma vida de luxo palaciano. Mas, como todos nós sabemos, 4 encontros mudaram tudo. Um velho, um doente, um cadáver e um asceta errante. Esses 4 sinais revelaram para ele a inevitabilidade do sofrimento, a insatisfatoriedade inerente à existência condicionada. Então, sente-se comigo. Imaginemos nosso boteco vazio com apenas o chão de chuva no exterior. Então eu acendo um incenso imaginário. Buda não é um deus, não é um profeta, não é um metafísico especulativo. Ele é um médico de alma, um diagnostador implacável da condição humana. A sua doutrina, o Dharma, não busca explicar a origem cosmogônica do universo, mas sim oferecer uma terapêutica prática para a cessação do sofrimento. Como ele mesmo disse no seu famoso sermão de Benares, eu ensino apenas o sofrimento e a cessação desse sofrimento. Então, vamos começar pelo coração do ensinamento budista. As 4 nobres verdades. Elas formam uma estrutura diagnóstica perfeita, quase um silogismo médico. Primeiro é a verdade do sofrimento. Não apenas dor física, mas a insatisfatoriedade ontológica de tudo que é condicionado. Nascimento é dukkha, velhice é dukkha, doença é dukkha, morte é dukkha. Isso significa que tudo é sofrimento, né? União com o indesejado é sofrimento. Separação do desejado é sofrimento. Até a felicidade também é sofrimento, porque ela é impermanente. A segunda etapa é a origem desse sofrimento. Aqui entra o conceito pivotal de tanha, a sede, o desejo, o apego. Não o desejo em si, mas o apego cego, a avidez, a aversão e a ignorância, que nos prendem ao ciclo de renascimentos. A terceira etapa é a cessação do sofrimento, que é possível extinguir completamente, alcançando o nirvana, a iluminação, o apagar da chama do desejo, um estado incondicionado, inefável, além de qualquer dualidade. E por fim, temos o caminho para a cessação, o nobre caminho óctuplo, que veremos um pouco adiante com mais detalhes. Essa estrutura que eu coloquei desses 4 passos não é dogmática, ela é pragmática, verificável pela experiência. Buda convida, venham e vejam por si mesmos, nada de fé cega e crédula. Mas antes de prosseguir, precisamos parar e nos atentar a 3 características fundamentais de todo fenômeno condicionado, que é a impermanência. Tudo que surge cessa. Não há substância permanente, nem alma eterna. Temos também o conceito, a característica da insatisfatoriedade. Por causa da impermanência, nada pode satisfazer permanentemente os nossos desejos, a nossa satisfação, a nossa vontade. E por fim, temos o não eu. Não há um eu eterno, um self substancial. O que chamamos de eu
é apenas um agregado transitório de 5 grupos: forma, sensação, percepção, formações mentais e consciência. Aqui Buda rompe radicalmente com o brahmanismo da sua época, contra toda a alma eterna, com toda a forma eterna que tinha. Ele propõe uma ontologia relacional, um devir incessante. Não é niilismo, é uma fenomenologia radical da experiência, desmontando a ilusão do ego para revelar o fluxo interdependente. E é aqui que surge um conceito central, que é a originação dependente. Quando isso é aquilo, vem a ser, com o surgimento disto, aquilo surge. Quando isso não é, aquilo não vem a ser. Com a cessação disso, aquilo cessa. É uma cadeia causal de 12 elos que explica todo o samsara sem recorrer a um criador ou uma substância primordial. Ignorância condiciona formações kármicas, que condicionam consciência, e assim por diante, até a velhice e até a morte. E como escapar desse ciclo, dessa roda? Pelas 3 etapas, pelas 3 categorias que Buda desenvolve. Primeiro é a conduta ética, sila, fala correta, ação correta, meio de vida correto. A segunda é samadhi, concentração, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Por fim temos pana, sabedoria, visão correta e intenção correta. Note-se que a centralidade da meditação é o insight e a tranquilidade. Buda não era apenas um moralista, era um mestre de técnicas psicofísicas sofisticadas. A atenção plena ao corpo, sensações, mente e fenômenos mentais dissolve gradualmente as impurezas. E a via do meio, entre o ascetismo extremo que Buda praticou com os jainistas e o hedonismo palaciano, ele propõe um caminho médio, pragmático e equilibrado. Todavia, o budismo não permaneceu monolítico. Logo após Parinirvana de Buda, surgiram concílios e divisões. Teve a doutrina dos anciões, que predominou no Sri Lanka e no Sudeste Asiático, que enfatiza o santo que alcança o Nirvana individualmente. Já o Mahayana, surgido por volta do 1º século a.C., introduz o ideal de Bodhisattva, aquele que adia o Nirvana final para salvar todos os seres sencientes. Conceitos como vazio absoluto e natureza búdica inerente ampliam radicalmente a doutrina. Lá na doutrina tibetana, métodos tântricos aceleram o despertar através de visualizações, mantras e yoga, mas em todos o núcleo permanece sempre o mesmo: dukkha, anicca e anatta. Comparemos brevemente com Confúcio do nosso episódio anterior, onde Confúcio busca harmonia social através de um rito e da verdade e virtude relacional. Buda diagnostica o sofrimento como intrínseco à própria existência condicionada e propõe uma saída individual, embora compassiva. Enquanto um é ético-político, o outro é soteriológico existencial. Bom, e no nosso boteco pós-moderno, o budismo talvez ressoe de forma profunda. Mindfulness virou moda corporativa, mas o original Vipassana é revolucionário, demonstrar o ego ilusório em tempos de narcisismo digital. Neurociência já confirma, meditação altera estruturas cerebrais, reduz atividade na Default Mode Network, aquela rede associada ao devaneio egóico. Críticas ao budismo? Claro, alguns veem o budismo um quietismo que ignora a injustiça social. Mas pense que talvez o budismo seja mais uma proposta interna de autocompreensão e transformação e não um projeto marxista de resolução política. Por isso que não se deve tentar politizar
ou criticar por vias coletivistas essa religião oriental. Então, caros ouvintes, chegamos ao fim dessa longa jornada contemplativa sobre Buda que nos recorda: a vida é sofrimento, mas há um caminho. Experimentem, sentem-se, observem a respiração, vejam a impermanência de cada pensamento. O Nirvana não está longe, está aqui, na cessação do apego. E no próximo episódio daremos um salto de mais de 2 milênios e entraremos no pensamento contemporâneo de Slavoj Zizek, um provocador esloveno que mistura Hegel, Lacan e marxismo com cultura pop. Obrigado por compartilharem este silêncio filosófico comigo hoje. Pratiquem a sua meditação com bondade, com serenidade para todos os seres. Curta, comente, compartilhe e até a próxima. Saúde ou talvez paz.